Ó, o Will Nogueira mandou uma aqui, ó. Existem muitas pessoas que são uma coisa nas câmeras e outra fora delas, como dizem da Regina Casé. Aliás, você comentou uma vez que ela se recusou a fazer a prova. O que aconteceu? Não foi isso, não. Eu, eu mal a conheço, nunca falei com ela, assim, sentar, nunca. Mas isso há mais de 40 anos atrás. Nossa. O Will foi caçar. Não, Foi caçar uma treta? Foi caçar a eu fofoca. estava na Globo, nada contra ela, não, pelo amor de Deus. Eu era muito amigo do pai dela, muito, que foi um diretor famoso no Rio de Janeiro, Geraldo Casé. E tinha uma novela onde tinha uma menina que era filha de um palhaço. E ela foi ficando famosa e o palhaço em decadência. Bom, dito isso, fizeram uma brincadeira, não sei se foi brincadeira, uma crítica, porque a praça estava ganhando da Globo naquela época. E dizem que ela falou, puxa, perder, eu até entendo, agora perder para a praça. Mas isso ela falou como eu digo, perder para o BBB, foi com essa intenção, não é aquela maldade, porque Sim. eu era tão amigo do pai dela, coisas que ela nem sabe, intimidades que eu tinha com o pai dela. Então, não tenho nada contra ela. Foi uma crítica dela, um direito que ela tem de dizer, poxa, vou perder para a praça? E foi isso, nada contra ela, absolutamente nada, nada. Eu odeio, por exemplo, o BBB, claro, me dá uma surra desgraçada, apanho que eu não dou, não posso dizer que eu gosto. Mas daí é todo mundo, né, que apanha. Eu digo, o BBB. não, mas eu já cansei, eu mesmo disse isso que a Regina falou, perder para um programa, perder para um Porchat, perder para uma Tatá, tudo bem, agora, perder para o BBB, que é só sacanagem, é só isso, aquilo. Eu acho que foi essa a intenção que ela quis dar. Sim. Mas nada contra... Nem conheço. Falei com ela uma vez no hotel. Ela estava tomando café numa mesa, eu estava no outro. Oi, tudo bem? Teve briga nenhuma. Não, isso eu gosto também dessa novela. Não tinha nada a ver. Porque na novela falava... mas vou ter que fazer a praça. Que o palhaço ia fazer a praça. Então, mas isso não foi nem ela. Isso ela estava no texto. Sim, estava no texto. Estava no texto. E tem 3 áudios do Will, desse que perguntou, do Will Nogueira, para rodar aí. Quer passar, Vitão? Bora. Tem É a só ordem? áudio ou só vídeo? Dá para ver daqui? Uma vez o Carlos disse que o sonho dele era ter Renata Aragão no banco da praça, porém até hoje eu não vi isso acontecer. Na minha opinião, isso muito se deve à assessora de imprensa que o Renato tem, que também é esposa dele, que ela meio que dificulta tudo e faz até o Renato não ser tão amado. Eu acho que é muito responsável ela, o Renato, não ter esse carinho que ele merecia ter do povo brasileiro. Na opinião de Carlos Alberto de Nóbrega, existe a possibilidade de Renata Aragão um dia estar no banco da praça, tendo a esposa dele como assessora? Nossa, o Will, treteiro? tá polêmico. Bom, em primeiro lugar, a mulher do Renato trabalhou no SBT quando eu era diretor da emissora. Ela fazia o programa do Jô. Tá entendendo? Ela é uma criatura maravilhosa, trata o Renato. O Renato é feliz. Sim. Se ela tomar conta dele, Fica à ou se vontade. não conta, isso não é problema meu. O Renato, quando eu convidei, eu gostaria, vamos botar no condicional, eu gostaria de ter o Renato. Claro. Pela amizade, pela história, só que ele, infelizmente, não está com a saúde que eu estou. Ele tá mais em casa. Então, ele está em casa, ele não está mais trabalhando. Então, acho que em respeito à idade dele, a tudo que ele representa para a história da televisão, eu seria incapaz de querer que ele sentasse. Querer, eu gostaria. Eu gostaria que meu pai tivesse no meu lugar no banco. Só que ele morreu. Entendeu? E o Renato, ele mora no Rio. Você acha que eu vou fazer esse homem pegar um avião, vir para São Paulo para ficar 5 minutos no banco? Então, mas que eu gostaria de ter um dia, mas isso é impossível. Mas não pode dá. ser uma visita na Mas, casa olha, dele, quanto filmada, né? Quanto à mulher dele, isso eu não sei. Porque Se ela eu não vejo o dificulta ou Renato não, né? há muitos anos.
Eu não vejo Renato há mais de 20 anos. Caramba, tem muito tempo mesmo. Há mais de 20 anos que eu não vejo Renato. Não sei como é que está a vida, mas eu frequentava a casa dele. Ele me recebeu muito bem, inclusive ela, no meu aniversário, eu fui no dia seguinte do meu aniversário, eu fui ao Rio passar um domingo lá na casa do Renato. Fui hóspede dele. E fizeram uma festa para mim maravilhosa. E até foi uma surpresa, porque ele disse, olha, tem um cozinheiro aqui que queria te conhecer. Você se incomoda de ir lá? Não, claro. Quando eu fui na cozinha, era o Carlos Manga, que estava com aquele chapéu de cozinheiro. Ah, que legal. Entendeu? E eu não bebo. O único vinho que eu bebo é de um restaurante que não existe mais, que era o Máximo. O Máximo trazia um vinho branco da Itália que eu tomava e gostava. E o Renato mandou uma parente dele comprar, aqui em São Paulo, 3 garrafas para servir no almoço. Então, eu não posso dizer que a mulher dele está prejudicando. Não posso. Eu não sei como é entre 4 paredes, mas talvez ela até zele pela saúde dele. Sim. Não, os dois sempre postam coisa nas redes sociais, dançando, se divertindo. E ela é com a muito filha, carinhosa. com o genro Nossa deles. Senhora. Não. Tem mais 2 mensagens do Will. Então, bora lá. Que honra estar falando com o Carlos Alberto. Estou mandando em áudio porque não sei o que aconteceu, não estou conseguindo mandar vídeos para botar minha cara aí. Mas a pergunta que eu tinha para fazer para o Carlos é sobre um episódio que aconteceu há uns anos atrás em relação a Sandy Júnior. Parece que eles foram expulsos do programa, até o Chororó deu uma declaração, que eu acho que o Marcelo teria expulso os filhos dele lá, que ele estava desapontado. O que de fato aconteceu nesse dia e por que Sandy Júnior foram expulsos do programa? Não, Olha, eles não foram expulsos do programa. Isso é uma mágoa que eu tenho até hoje, porque eu sou muito disciplinado e rígido. Eu acho que tem que ter disciplina e respeito. Eles eram meninos, foram convidados para fazer a praça. Ficaram no camarim. Eu estou no estúdio gravando e o Marcelo é meu diretor. Aí chegou uma notícia que estava tendo problema nos vestiários, no corredor, que os seguranças não estavam deixando os artistas passarem pelo corredor. Tá? Aí eu fui lá, conversei com o segurança e disse, olha, isso aqui é um lugar de respeito, ninguém vai sequestrar essas crianças. Eles são nossos convidados. Você pode ficar aqui na porta para ninguém entrar, mas proibido meus artistas, isso vocês não vão fazer. Porque eu também tenho segurança, ele está lá fora. E eram 2 ignorantes, 2 imbecis. E voltei achando que a minha autoridade estava sendo acatada. Eu estou na minha casa, no meu programa, recebendo um convidado que eram 2 criancinhas. Aí continua o programa, de repente o Marcelo volta e diz, pai, eles não saíram. Disse, então, manda embora porque eles não vão fazer meu programa. Então o Marcelo pagou por uma coisa que eu fiz. Tá? Porque no meu programa quem manda sou eu. Isso eu não abro mão de ninguém. Me arrependi, sim, porque eram 2 crianças. Mas também, em troca, eles nunca me perdoaram. Eu tentei várias vezes pedir desculpa, falei com oh, meu Deus do céu. Bom, falei com um dos sertanejos, que era muito amigo deles, Zezé de Camargo. Falei com o Zezé, explica, deixa eu conversar com... Não sei se é Chitãozinho, Chororó, não sei quem é o pai. Não sei. Chororó. Chororó. Pai, o Chororó deles, Pô, eu quero conversar com ele, pedir desculpas. Passaram-se os anos que eu digo 34, não, na época eram 32 anos depois, que isso foi logo no começo da praça, em 87. Eu estou no restaurante, o restaurante normal estava lotado. E tem um restaurante, tem um salãozinho em cima, que é de diretoria e convidados. Eu sabia que tinha gente lá em cima, então eu subi para ficar lá. E tinha uma pessoa assim na minha frente, falei, pô, conheço não sei de onde. Estava de cabelo curto.
era o Chororó. Eu fui falar com eles, porra, cara, que bom. Você não pode imaginar a tristeza que eu estou. Eu queria pedir desculpas. Eu tinha vontade de dar um soco na cara do teu filho. Eu falei, se devia dar. Eu faria a mesma coisa. Mas, pô, eu queria pedir desculpas. Não foram teus filhos, foram aqueles 2 cafajestes que estavam lá. Foi exatamente por tudo quanto há de mais sagrado que foi isso. Uhum. Arrependi? Sim. Mas eles não perdoaram. Que pena. Bom, tomara Foi que isso. com essa explicação eles tenham... Tomara que sim, que eles chegue lá que e... chegue e eles entendam a situação, né? Tem mais um áudio do Will, né? Bora lá. Esse filho está com prestígio. Você hein? viu? O cara, e ele mora fora do país, eu acho que ele pesca... Carlos, outra pergunta, que as perguntas não param. O Batoré, que não está mais entre nós, vocês tiveram uma relação que no passado vocês tiveram um desentendimento, vocês fizeram as pazes novamente e ele pôde voltar a sentar no banco da praça. Ou seja, você o perdoou e deu a oportunidade a ele de sentar novamente no banco da praça. Qual que é a diferença do Batoré, de toda a briga que vocês tiveram, ele depois nunca contra brigamos. você, toda essa história, para a Gorete? Por que a Gorete, você já disse que jamais você vai deixar ela novamente sentar no banco da praça? Qual que é a diferença um do outro? Nossa, Não, você em tá primeiro- na roda viva aqui hoje, Não, tá não, em vendo? primeiro lugar, foi boa pergunta. Boa Obrigado. pergunta. Eu nunca briguei com o Batoré. Nunca briguei. Nós nunca. O Batoré era atrás dos figurantes, era o que ficava no bar. E um dia o Silvio pediu se podia dar uma oportunidade para ele. E eu comecei a botá-lo no programa, estourou. Foi um sucesso. Aí ele passou a ter casa, me convidou para ser padrinho de casamento dele. Ele morava num casebezinho, tinha casa própria, tinha um carro do ano, estava ganhando muito bem, certo? E houve um corte. Uhum. Porque o Silvio diz assim, olha, ele não diz tira fulano, tira ciclano. Ele diz, Carlos, tem que tirar 30% do teu orçamento. Pela vida dos meus filhos. Então, eu, Arnaud Rodrigues e o Magalhães, que é um dos redatores do programa. Lembra dele? Uhum. Estava na minha sala e disse, gente, vamos dar um jeito de arrumar para segurar o Batoré. Vamos mudar o quadro dele. Nesse ínter, ele entra dizendo assim, não precisa pensar porque eu já fui mandado embora. Pô, aquilo foi um baque, porque era um cara que era minha cria. Uhum. Ela é minha cria. Eu fiz o Batoré. Né, que ele fazia pontinhas no programa do Gugu e tal, e transformou-se. E ele saiu. Foi embora. Aí começou aquele negócio da imprensa. Ele começou a dar entrevista e ele não tinha o preparo, nenhum tipo de preparo, para poder se contornar, né, falar a verdade. Então criou-se uma briga que nunca houve. Nunca houve. Ele sumiu. Eu convidei ele para voltar, ele não quis ir, não quis voltar, para ganhar cachê. Tudo bem, toca a vida dele. Não é? Aí, um dia eu deixei a Renata lá na casa dela, lá no apartamento, e estou descendo aquela rua lá, Pamplona. a Pamplona, e eu liguei para o Zé Américo. O sinal fechou, deixa eu ligar para o Zé, porque eu estava assistindo o Velho Chico, e o Batoré estava dando um show. Falei, Zé, o Zé Américo que faz o café com bobagem. Zé, se você falar com o Batoré, diz que eu mandei um abraço, parabéns, ele está maravilhoso. Aí ele ligou para mim, o Batoré, chorando. E eu comecei a chorar também. Porra, por que falaram isso da gente, meu Deus? Nós nunca brigamos. Não houve essa briga. E quanto à outra, eu me nego a falar. Ok. Tá.